Alô, você, meu amigo, minha amiga, nós estamos na aula de fato típico, parte 3. Quem perdeu, nós temos anteriormente a parte 1 e a parte 2. Nós falamos na parte 1 da tipicidade, na parte 2 das espécies de dolo, e nós já começamos a falar sobre a culpa, né? Que é a negligência, imprudência e perícia. Eu sou o Franklin Lobato Prado, mestre por Coimbra e doutor por Salamanca, e você me acompanha nesta aula de tudo que você queria saber sobre fato típico. Vamos lá, graus da culpa. Existem aí os graus da culpa. Existem 3 graus da culpa: grave, leve e levíssima. Os graus da culpa são levados em conta pelo juiz na dosagem da pena, que é feita na primeira fase de fixação da pena. Circunstâncias judiciais, eu levo em consideração o grau da culpa, nas chamadas circunstâncias judiciais. Compensação de culpas. Professor, eu posso compensar culpas? Ela não existe no direito penal. Mas se a vítima também agir com culpa, o juiz, na primeira fase de fixação da pena, fará uma certa dosagem da pena. Dr. Franklin, se uma vítima, por exemplo, o marido agredir, ela se defender e acabarem entrando em luta corporal, uma coisa é ela ser agredida pelo marido e revidar a agressão, em que ela está em legítima defesa, ela, que foi ele que iniciou a agressão, e outra coisa é a agressão recíproca, que vai gerar a absolvição dessa acusação. Mas, se ela agiu com culpa, deu razão à conduta por negligência, imprudência e imperícia, isso vai ser levado em consideração na primeira fase da aplicação da pena, que são as circunstâncias judiciais. Lembrando que nós temos as circunstâncias judiciais, primeira fase, agravantes e atenuantes, a segunda fase, causa de aumento e diminuição na terceira fase. No caso da culpa exclusiva da vítima, não existe culpa do agente. Então, se a culpa for exclusiva da vítima, por exemplo, o ônibus estava estacionado, aquela criança atravessa por detrás do ônibus e é atropelada por um veículo. Se a culpa for exclusiva da vítima, não há que se falar em crime. Concurso de agente no crime culposo. É possível, doutor Franklin, concurso de agente no crime culposo? Bom, a doutrina só admite coautoria em crime culposo, não atribuindo a participação. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas aí combinada na medida de sua culpabilidade. Mas, evidentemente, que no crime culposo, aquele que participou culposamente não responde, só os coautores. Dê um exemplo aí. Imagine, por exemplo, que 2 pedreiros estão lá numa obra, de repente pegam uma madeira e tentam jogar essa madeira para um outro prédio, ou jogar para um outro lugar, e a madeira cai em cima de um pedestre, um transeunte que vinha passando. Nesse caso, os 2 vão responder pela lesão corporal culposa que aconteceu no transeunte ou o homicídio culposo, se ele tiver morrido, mas respondem em coautoria em crime culposo, certo? 2 pedreiros que jogam uma tábua cheia de pregos para outro prédio, mas essa tábua não chega ao outro prédio, acertando um transeunte que passava na calçada. É um exemplo. Não há descrição de conduta principal nos crimes culposos. Por isso, não existe participação, pois a participação é uma conduta acessória. Ele, por exemplo, foi ele que entregou a tábua para os 2 pedreiros, que jogaram. Ele que entregou a tábua não pode responder pelo crime culposo, pelo fato de ele ter entregado a tábua. Quem entrega a tábua para os pedreiros não é conduta criminosa nem culposa, nem dolosa e nem culposa, e muito menos criminosa. Quais são os elementos do fato típico culposo? Então, vamos ver nessa aula agora os elementos: a conduta voluntária, o resultado voluntário, o resultado involuntário, porque ele não tem dolo, não tem desejo. Nós vimos que o dolo é o desejo, a culpa é um resultado involuntário. O nexo de causalidade entre a conduta voluntária e o resultado involuntário, ou seja, a conduta ela é voluntária, ele praticou a conduta não para praticar um crime, ele praticou a conduta para praticar um determinado ato da vida dele.
e o resultado foi involuntário. Então, ele pegou a tábua com um companheiro para jogar no lixo e a tábua caiu e acertou um transeunte. Tipicidade, tem que ter uma descrição típica, lesão corporal culposa, e tem que ter a previsibilidade objetiva. Se o evento for imprevisível, não há culpa. Casos fortuitos, força maior, em que não há culpa. Então, por exemplo, ele colocou a tábua no lugar e veio um vento muito forte, uma chuva muito forte e arredou a tábua, fez com que a tábua caísse e acertasse a pessoa. Claro, em tese, o fato de ele ter colocado a tábua num lugar, numa construção, num determinado local, pode-se questionar que ele tinha a obrigação, o dever de não colocar naquele local e, portanto, responderia por culpa. Mas, eventualmente, enchentes, casos de terremotos, não são imputáveis porque existe a falta de previsibilidade objetiva. Elementos do fato típico culposo. Primeiro, a ausência de previsão, porque se o agente tinha previsão, não é culpa, é dolo. O agente não previu que era possível para um agente médio prever. Então, aquele grau médio daquele cidadão prudente é usado. Se o agente não previu o que era possível para um agente médio prever, ele responde por culpa. Quebra do dever objetivo de cuidado. E aí a questão dos dois operários. Ele tem um dever objetivo imposto pelo homem ao homem médio, ao homem normal, e ele não cumpriu aquele resultado. Então, evidentemente que nós vamos ter aí um problema de responsabilidade pelo não respeito àquele cuidado objetivo, de ter deixado a tábua no lugar, de ter deixado o material de construção no lugar correto. Como se quebra o dever de cuidado? Como é que se quebra esse dever de cuidado? Agindo com imprudência, negligência e imperícia, que é a culpa. E aí nós vamos falar justamente delas, das famosas negligência, imprudência e imperícia. Quando eu estudava direito penal com o nosso saudoso João Batista Cautal, ele dizia que a imprudência vai além do limite de segurança. Negligência fica aquém do limite de segurança. E imperícia é a falta de conhecimento técnico para o exercício daquela atividade, arte ou profissão. Mas aqui eu quero fixar com vocês o seguinte conceito. Imprudência é a prática de um fato perigoso. É a culpa de quem age, de quem está fazendo alguma coisa. Só ocorre na modalidade comissiva, ou seja, de ação. A ação é descuidada. A culpa vai ocorrendo simultaneamente à conduta realizada. Ele vai além do limite de segurança. Ele é imprudente. Já o negligente é a omissão na tomada de um cuidado antes de começar a agir. Então, é por omissão que ocorre a negligência. Deixa de tomar aquele cuidado. Tá? E a imperícia é a demonstração de falta de habilidade no exercício de profissão ou atividade que o exige. O cidadão que opera, cirurgião plástico que não tem especialidade, que opera o nariz de uma moça, e esse nariz fica com defeito estético. Eu tenho aí o caso clássico de imperícia, quando no exercício da profissão ocorrer, além da imperícia, o erro profissional, além da culpa haverá o aumento de pena que nós vamos ver quando nós falarmos do crime de lesão corporal. E claro, eu tenho que falar das espécies de culpa, que é a culpa inconsciente ou culpa sem previsão. Ocorre quando a gente não previu o resultado previsível. E aí é lógico, se eles estão lá em cima do prédio, andando com aquela tábua lá, sem equipamento de segurança, é previsível que aquela tábua vai cair, vai acertar alguém lá embaixo. Então, a culpa que contém os 7 elementos do fato típico culposo. Ela está aqui contendo os 7 elementos porque ela tem a não consciência, a não previsão, né, daquele acontecimento. Já a culpa consciente ou culpa com previsão é aquela em que o agente prevê o resultado previsível. É diferente de dolo eventual. Tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente prevê o resultado.
Preste minha atenção. Mas deste, o agente, no dolo eventual, ele assume o risco de produzi-lo. No dolo eventual, nós vimos nas aulas passadas, ele assume o risco de produzir. E é o chamado haja o que houver, dane-se, eu não me importo, vai acontecer e eu assumo. Já na culpa consciente, o agente nunca assume esse risco de produção. Ele acredita sinceramente que não vai acontecer aquele fato e ele não assume o risco de produzir. Então, nós teríamos aí as espécies de culpa. Culpa mediata ou indireta ocorre quando o agente dá causa a um resultado culposo indiretamente, né? Nós poderíamos falar que aquele cidadão que não colocou os equipamentos de segurança responderiam pelo resultado culposo indiretamente, ou eles teriam que colocar o equipamento de segurança. Já a culpa imprópria, ou culpa por extensão, assimilação ou equiparação, será estudada no erro de tipo, né? Que é a legítima defesa putativa. Mas eu já dou o exemplo aqui. O cidadão, ele pensa que ele está em legítima defesa. Ele tem uma inimizade com um determinado sujeito. E esse sujeito, então, é seu inimigo. E aí, esse sujeito fica ameaçando ele de morte. Um belo dia, eles se encontram num bar. E o sujeito pega o que seria tenta tirar um lenço do bolso. E o cidadão pensa que o sujeito vai puxar uma arma e ele pega a arma e atira e mata o seu desafeto. Mas, na verdade, se comprova que ele estava puxando o lenço do bolso. Então, nós temos aí uma legítima defesa putativa. Putativa no sentido de imaginar, ele pensa que está em legítima defesa. A culpa imprópria, ou culpa por extensão, ou por assimilação, ou culpa por equiparação, o agente quer o resultado, estando sua vontade viciada por erro que poderia evitar, observando o cuidado necessário. Veja que ele quis realmente matar o cidadão. Ele achou que ele estava em legítima defesa e achou que aquela circunstância o colocaria numa posição que ele poderia matar. Mas, na verdade, era uma fantasia, porque o cidadão tinha puxado um lenço do bolso, não estava em legítima defesa, coisa nenhuma, o cidadão não estava nem armado. Então, ele queria a vontade, mas a vontade dele estava viciada, no sentido de que, eu vou atirar nele porque eu estou em legítima defesa, mas ele poderia evitar observando o cuidado necessário. Crimes pré-dolosos. Para terminar nossa aula de erro de tipo, erro de proibição, que a gente vai ver no próximo curso, e falando um pouco de crimes pré-dolosos, né? Essas legítima defesa putativa nós vamos ver na aula de erro de tipo. Crimes pré-dolosos. O que é, professor Franklin, um crime pré-doloso? Há 3 espécies de crime qualificado pelo resultado. E a definição significa aquele crime em que o legislador, após descrever o crime perfeito e acabado, fato antecedente, acrescenta-lhe um resultado, fato consequente, o qual, se ocorrido, agrava a sanção penal. Ele escreve um resultado perfeito e acabado, antecedente, mas acrescenta um resultado subsequente. E aí nós vamos ter o dolo, o crime doloso, o pré-doloso. Vamos dar um exemplo aí? O cidadão, ele vai lá e agride a vítima, de tal forma, com tal violência, que o soco que ele dá na vítima, ele tem a intenção de apenas lesionar. Mas o soco é tão violento, a agressão é tão violenta no âmbito de violência doméstica, que a vítima vem a falecer em virtude do soco. Se provado que a intenção dele era apenas lesionar, resultado perfeitamente acabado, antecedente, mas que acrescenta-se um resultado, fato consequente, do qual, se ocorrido, agrava a sanção penal, eu vou ter, então, no resultado, morte daquela vítima que sofreu um soco,
um crime préter-doloso, em que, resumidamente, eu tenho o dolo no antecedente e a culpa no consequente. O dolo da lesão corporal e a culpa pela morte. Então, porque os crimes préter-dolosos têm dolo no antecedente, lesão corporal, e culpa no consequente. Então, eles não admitem a tentativa. O fato antecedente, dolo, ele pode ter dolo e dolo, responde por dolo. Ele pode ter culpa no fato antecedente e dolo no consequente, eu posso ter, não é crime préter-doloso, e posso ter o dolo no antecedente, a culpa no consequente. Portanto, eu teria um crime préter-doloso, porque um crime préter-doloso, ele tem o dolo no antecedente, ele deu soco no âmbito de violência doméstica para lesionar aquela mulher, e houve a morte dela, então culpa no consequente. Muito obrigado e mande as suas perguntas para franklin.lobato.prado@gmail.com ou deixem aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço.